Shalom, povo de Deus, graça e paz, meus amados irmãos. Bom demais a gente estar aqui para mais um momento de pastoreio. Neemias capítulo 11, Deus tem lições especiais, maravilhosas para o seu coração. Eu agradeço muito a Deus esse privilégio que Ele me dá de poder estar aqui para abrir a Escritura, orar com você, para termos cânticos de adoração ao nome dEle. Louvado seja o Senhor. Só Deus para nos dar esse presente maravilhoso. E eu quero começar orando ao Senhor, pedindo a bênção dEle sobre esse momento. Sem Deus, nada tem sentido, não é isso? Então a gente vai orar, pedindo a Ele que coloque a mão, que abençoe, que leve as palavras ditas aqui nessa tarde ao efeito que Ele queira, para a glória do nome dEle mesmo. Amado Deus, glorificado seja o Teu nome. Peço ao Senhor que abençoe mais esse momento de pastoreio, abençoe aqui as orações, os cânticos, entregamos tudo isso no altar do Senhor, suplicando a Tua graça. Nos abençoe, me use aqui da forma como o Senhor quiser para abençoar a vida de tantas pessoas, em nome do Senhor Jesus. Eu louvo a Ti nessa tarde, em nome de Cristo nosso Senhor. Amém e amém. Então, amados, vamos cantar louvores ao nosso Deus, vamos cantar cantos de adoração. Amém, meus irmãos, vamos louvar e exaltar o nome do nosso Deus Todo-Poderoso com canções que exalte e glorifique o seu santo nome. Pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, pra te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor.
Vinde, adoremos, demos glória ao Cordeiro, a Jesus Salvador, ressurreto Senhor, exaltemos, aleluia. Ele é digno, Ele é santo, soberano e fiel, sempre eterno e imortal, verdadeiro. Bendito seja o teu nome, nome que é sobre todo nome. Seja Cristo louvor, toda honra e poder pelos séculos dos séculos sem fim. Adoremos, demos glória ao Cordeiro, a Jesus Salvador, ressurreto Senhor, exaltemos, aleluia. Ele é digno, Ele é santo, soberano e fiel, sempre eterno e imortal, verdadeiro. Bendito seja o teu nome, nome que é sobre todo nome. Seja Cristo louvor, toda honra e poder pelos séculos dos séculos sem fim. Vinde, adoremos, demos glória ao Cordeiro, a Jesus Salvador, ressurreto Senhor, exaltemos, aleluia. Ele é digno, Ele é santo, soberano e fiel, sempre eterno e imortal, verdadeiro. Pronto, voltamos aqui e nós vamos agora ter um momento de reflexão, Neemias capítulo 11. Essa é uma passagem cheia de nomes, tipo uma genealogia, mas Deus tem coisas maravilhosas para a gente aqui. É o momento em que a cidade de Jerusalém ela está sendo repovoada. Lembremos que o povo de Deus estivera fora, o povo estava aprisionado e houve um decreto de Ciro, o povo retorna para a terra e a cidade estava desabitada. Pense aí nesse tempo em que o matagal cresceu, a cidade passou a ser povoada por animais, não haviam mais muros, tudo estava pelo chão. Então imagina aí um local que é desabitado por uma temporada grande e depois as pessoas começam a retornar ali para o repovoamento daquela cidade. É algo que está sendo descrito aqui. A ideia de Deus de constituir o seu propósito a partir da cidade, ela é bem nítida na Escritura. Deus trabalha para que o seu nome seja glorificado a partir dessa agremiação
dessa junção nas cidades. Na época de Jesus, o mundo daquela época tinha pelo menos 250 milhões de pessoas. O mundo todo, naquela época, né, essa era a quantidade de habitantes. Hoje, o mundo tem mais de 8 bilhões de pessoas. Então, da época de Jesus para cá, Jesus tinha lá, na época dele, cerca de 250 milhões. Hoje, mais de 8 bilhões e 300 milhões de pessoas. Esse é o número que é colocado aí pelas pessoas que pesquisam, os cientistas que fazem levantamentos habitacionais. Então, nós temos aqui, meus irmãos, há 200 anos, mais ou menos, antes de nós, 2,5% da população do mundo vivia nas cidades. Então, vejam que era um número bem pouco. As cidades, elas eram agrícolas. O povo morava mais em zonas rurais. Apenas 2,5% da população aos 200 anos moravam em grandes centros. Hoje é uma realidade completamente diferente. 60% da população hoje mora nas cidades, em zonas urbanas. Isso equivale a quase 5 bilhões de pessoas morando nos grandes centros. Cerca de 500 cidades no mundo possuem mais de 1 milhão de habitantes. Então percebam aí que 500 cidades possuem mais de 1 milhão de habitantes. É um número grande, né? Como o nosso mundo cresceu, como o mundo avançou, como as cidades cresceram de forma grandiosa. A cidade mais populosa do mundo é Tóquio, no Japão. Ela tem cerca de 37 milhões de pessoas. Pense aí, 37 milhões de pessoas morando na mesma cidade. E o Brasil tem uma cidade que ocupa o 6º lugar, né, que é São Paulo. São Paulo tem cerca de 24 milhões de pessoas. Então é um número gigantesco de pessoas morando no mesmo lugar. É uma situação bastante assim, que chama a nossa atenção, a forma como as pessoas elas estão dentro das cidades. Mas esse é um projeto de Deus. Quando a gente olha para Neemias capítulo 11 aqui, a gente começa a pensar sobre isso. Lendo a passagem, a gente descobre algumas coisas, que é a repopulação ou o repovoamento da cidade que antes estava deserta, agora ela está sendo repovoada de novo. Acontece uma organização, é assim que as sociedades elas se organizam, é assim que as cidades se organizam, elas funcionam de forma organizada e isso é muito bom. Tem o poder judiciário, tem o poder político, tem o poder legislativo, tem o comércio, tem a indústria, tem a empresa, tem a prestação de serviços. Tudo isso faz parte de um projeto de Deus para o funcionamento da cidade. As pessoas que moram nas cidades, elas participam da vida da cidade de alguma forma, comprando, vendendo, oferecendo os seus talentos, os seus serviços para o desenvolvimento dela. Um médico, por exemplo, um advogado, um gari, um industrial, um professor na sala de aula, cada pessoa que mora na cidade, exercendo o seu trabalho, seja cuidando da família, ela está ali de forma participativa, contribuindo para o desenvolvimento da cidade. Quando a pessoa vai ao mercado fazer uma compra, ela paga o imposto, e aí tudo isso vai gerando essa mobilidade que há dentro dos grandes centros. E existe também aqui, dentro dessa perspectiva de Neemias capítulo 11, uma base religiosa aqui instituída. Então vejam só, o capítulo 11 ele se fundamenta dentro de 4 princípios, que é a repopulação da cidade de Jerusalém, a organização, a participação do povo e o estabelecimento de uma base religiosa para o funcionamento das cidades. Deus quer que a cidade seja impactada pela presença do seu povo. É tipo a criação de uma cidade alternativa que a igreja precisa fazer. O povo de Deus é chamado para mostrar que é diferente
em todos os aspectos, na forma como lida com a sexualidade, com o tempo, com o dinheiro, com as famílias, com os poderes estabelecidos, fazendo coisas justas, fazendo o que é certo, sendo bons cidadãos, dando a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É assim que as cidades elas impactam o mundo, fazendo diferença naquele local onde Deus colocou. Quando a gente chega aqui no texto, a gente percebe uma série de nomes que estão associados a isso que eu acabei de falar. Os príncipes do povo habitavam em Jerusalém, mas o seu restante deitou sorte para trazer um de 10 para que habitasse na santa cidade de Jerusalém, e as 9 partes permaneceriam em outras cidades. Então, apenas uma parte aqui, 1%, está vindo aí para a cidade de Jerusalém. Isso quer dizer que nessa época aqui, a cidade de Jerusalém, talvez ela tivesse 10 mil habitantes. O povo bendisse todos os homens que voluntariamente se ofereciam ainda para habitar em Jerusalém. E aí nós percebemos a constituição, que é a organização, sacerdotes, levitas, servidores, porteiros e servos. Então essas 5 palavras, elas representam essa organização que há na cidade como um todo. Sacerdotes, levitas, servidores, servos, porteiros, tudo isso estava habitando na cidade de Jerusalém. E aí dos filhos de Judá e dos filhos de Benjamim também estavam lá habitando no meio do povo de Deus, ou constituindo a parte daquela cidade. Eu quero trazer aqui, à luz dessa passagem, algumas questões para nossa meditação. Como é que a igreja de Deus ela pode impactar a cidade? É uma bênção, nós temos todos os quarteirões, todas as ruas da nossa cidade povoada por cristãos. Isso é uma bênção. É uma bênção. Agora, precisaria ser por cristãos de verdade e não por cristão meia boca. Aí que está o problema. Como seria bom se cada quarteirão da cidade tivesse uma igreja que proclamasse de verdade a palavra do Senhor. Como seria abençoador para a cidade em si. Mas o problema é que igrejas são abertas para atender a vontades de pessoas, para a geração de recursos, para a comercialização da fé. É aí que está o problema. Aí as pessoas que não são evangélicas, não pertencem à igreja, elas observam essas igrejas e tomam as suas conclusões a partir daquilo que elas veem, seja uma visão pessoal da forma como a igreja funciona, ou de como determinados cristãos se comportam em seus bairros, em seus prédios, em suas ruas, ou então a partir daquilo que elas veem nas televisões, nos programas de rádio e por aí vai. Cristãos, pessoas que se intitula cristãos, que acabam aí comercializando abertamente a fé. Andando numa estrada aí que não há respaldo na Escritura, respaldo na palavra de Deus. Mas do outro lado, queridos, é uma bênção a igreja poder impactar a cidade onde ela está inserida. Aqui em Recife, por exemplo, quantas igrejas nós temos nessa cidade? Qual a média populacional aí de gente evangélica na cidade do Recife? Então, centenas e centenas de milhares aí estão presentes nas ruas, nos bairros, nos prédios, espalhados pela cidade. Só a igreja presbiteriana tem cerca de 100 templos aqui na cidade do Recife. Agora conte isso aí com a Igreja Batista, Assembleia de Deus e por aí vai. O povo de Deus congregacional, episcopal, a igreja está espalhada pela cidade inteira. O problema é a seguinte, a pergunta que nós fazemos é a que se segue. Será
se a igreja tem impactado a cidade? Será se ela tem vivido realmente essa cidade alternativa, como chamou Timothy Keller no seu artigo? Será que essa igreja está vivendo essa realidade ou não? Pense agora em termos de Brasil. Dizem que nós temos cerca de 40 milhões de evangélicos só aqui no Brasil. Isso corresponde aí a cerca de 40% da população. É um número estarrecedor. É um número grande. É um número grande de evangélicos em nossa nação. Mas será se nós estamos impactando mesmo a cidade, o país, o lugar onde Deus os colocou? Nós temos 40 milhões de evangélicos num universo aí de 200 milhões de habitantes. Isso chega a um número grande, contabilizado em percentual. Mas a pergunta é se nós de fato estamos impactando a cidade e o local onde nós estamos vivendo. Primeiramente, nós somos chamados por Deus aqui, segundo esse texto, a viver nas cidades. Viver na cidade, no local onde Deus os colocou. Isso não quer dizer que pessoas são chamadas também para morar em outras zonas que não sejam os grandes centros. Mas Deus chamou um povo para viver na cidade. A Bíblia diz em Atos que é Deus quem fixa os limites da nossa habitação. Então a primeira coisa que a gente percebe aqui no texto é o povoamento da cidade. É uma perspectiva de Deus, é um direcionamento de Deus que as cidades existam, que elas sejam organizadas dessa forma. Uma outra questão que a gente percebe aqui nessa passagem é que devemos agir como comunidades nas cidades. Imaginem como seria ótimo se nós pudéssemos nos unir como igreja nessa cidade, como povo de Deus, onde não houvesse disputa, nem tentativa de se sobrepor ao outro, de supervalorização da minha denominação em detrimento da sua. Como seria bom, querido, se o povo de Deus se juntasse na cidade. Eu não estou falando de ecumenismo, nem de sincretismo religioso. Eu estou falando de gente que ama Jesus, de gente que ama a Escritura, que ama o Senhor, que ama a igreja do Senhor, que prega a verdade, que vive a verdade, que dá testemunho. Como seria bom se esse povo se unisse independentemente da placa denominacional. Seria uma bênção. Então devemos agir como comunidades nas cidades. Se nós juntássemos as nossas forças, certamente seríamos capazes de impactar a cidade espiritualmente, orando por ela, fazendo o que é justo, fazendo o que é certo, e cada vez mais o nome do Senhor seria glorificado através dessa unidade da cidade, das pessoas cristãs que moram na cidade. Uma terceira questão que a gente percebe aqui nessa passagem é que devemos ser uma comunidade bíblica. Nós podemos até ter as nossas diferenças, mas tem algo que deve reunir o nosso pensamento, que é a Escritura Sagrada. Diante dela, nós nos calamos. Nós nos calamos. Então, se qualquer denominação, se qualquer igreja está fazendo alguma coisa que vá de encontro àquilo que Deus disse, isso precisa ser repensado, precisa ser reelaborado e sujeito à palavra de Deus. Sujeito à palavra de Deus. Nós podemos ser diversos no pensamento, podemos discordar de ideias, mas todos nós devemos nos calar diante daquilo que a palavra de Deus diz. Nós devemos ser uma comunidade da Escritura. As pessoas de fora, elas devem olhar para as pessoas da igreja e dizer assim: ali vai um homem que pratica a palavra, um homem que vive a palavra. Ali vai uma mulher de Deus, uma mulher que dá testemunho da Escritura. Olha, meus irmãos, tem um versículo lá em Miqueias, capítulo 6, verso 8.
que diz assim: ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor pede de ti. Aí vem o que Deus pede de nós: que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Então, aqui nós temos um sumário, uma síntese daquilo que Deus quer. Pratiquem a justiça, façam aquilo que é certo, aquilo que contém equidade, que é a justa medida. Ames a misericórdia, seja misericordioso com o teu semelhante, tratando como alguém que é falho, que é pecador. Seja misericordioso com aqueles que sofrem, que padecem. E aí, andes com o Senhor, seja justo, seja misericordioso e ande com o Senhor. Esse resumo é uma bênção, é um chamado de Deus, é um formato de como nós deveríamos viver dentro da cidade. E por fim, uma outra questão aqui é que a igreja na cidade, ela precisa de uma visão. Não é a minha visão, mas é uma cosmovisão que Deus já colocou em nosso coração, que tem por respaldo a palavra de Deus, a Escritura Sagrada. Ela é o nosso norte, é a partir dela que nós pensamos, é a partir dela que nós devemos tirar o nosso conceito sobre religião, sobre igreja, sobre casamento, sobre dinheiro, sobre trabalho, sobre relacionamentos. A Bíblia, ela já nos deu essa cosmovisão e agora nós temos de andar segundo ela. Nós não estamos no mundo para fazer a nossa vontade. Nós estamos no mundo para fazer a vontade de Deus, para glorificar ao Senhor a partir dos nossos atos. Tem um autor, gostaria de citar aqui essa frase, ele diz que assim: acho que Deus quer abençoar as cidades e Ele espera pela igreja renovada. Uma igreja que anda de conformidade com a palavra dEle, que o obedece, que é justa, que é misericordiosa, que anda pelo caminho do Senhor. Como é que está você enquanto habitante da cidade? Você é um morador aqui do grande centro ou de uma cidade menor? Como é o seu comportamento enquanto cidadão? Você é uma pessoa justa, misericordiosa, é uma pessoa que anda com Deus, é uma pessoa que faz os seus negócios certos, é uma pessoa que fala a verdade, é uma pessoa que trabalha não pelo dinheiro propriamente, mas trabalha para glorificar o Senhor. Você é uma pessoa que vê o casamento dentro de uma perspectiva vertical para a glória, honra e louvor do Senhor. Qual é a sua visão sobre sexo, sobre o dinheiro, sobre o tempo, o uso do tempo? Tudo isso, a mudança da cidade, ela pode começar a partir de nós, da nossa vida. Uma ação pequena, ela pode redundar em algo grande para o louvor e glória do nosso Deus. Eu quero desafiar você a orar pela paz da cidade, porque na paz da cidade você também terá paz. Usufrua do melhor do local onde Deus te colocou. Floresça aonde o Senhor te colocou. É aqui na cidade do Recife, é em Salvador, é em Caruaru, é em Arco Verde, é em Serra Talhada. Onde Deus te colocou, Serra Branca, qualquer cidade onde você mora, Olinda, Jaboatão, floresça, frutifique, faça a diferença, seja um homem de Deus, seja uma mulher de Deus e entenda que essa constituição da cidade está dentro do projeto de Deus, do plano de Deus para o bem do povo e para a glória do Senhor. A igreja deve funcionar como cidade alternativa dentro da grande cidade, uma cidade que anda de acordo com o que Deus quer, que faz o que Deus quer, que vive para a glória do Senhor. Uma cidade que não se deixa levar pelos ditames de uma cidade caída, ensimesmada, vivendo em escuridão. Fomos chamados para viver de acordo com a vontade revelada do nosso Deus, respaldada aqui
em sua palavra. Então, meus irmãos, todos esses nomes aqui do capítulo 11 trazem essa simbologia, aponta para esse fato da habitação do povo em Jerusalém, ou do repovoamento do povo de Deus em Jerusalém. Deus ele vai aqui distribuindo o povo e organizando a cidade de forma que o seu nome fosse glorificado a partir das ações desse povo. Vamos orar, meus irmãos, orar pela nossa cidade, orar pelo nosso Brasil. Ontem nós tivemos aí a inauguração, o início, o start desse período político, que é um período que mexe muito comigo, com você, que mexe com as nossas cidades. Mas vamos orar pelas cidades, vamos ter esperança, Deus está agindo, Deus é poderoso. Ore pela cidade, pelo local onde você está, para haver prosperidade, para a bênção do Senhor estar sobre a sua comunidade. Vamos orar também pela sua vida, pela sua casa. Se você tiver um pedido específico, coloque ele aí no nosso chat. Depois a gente vai olhar e ora por você também, tá bom? Amado Deus, obrigado por essa palavra. Desafio que o Senhor tem para a minha vida como igreja, para a vida dos meus irmãos. Deus, que nós não nos coloquemos como que espécie de pessoas alheias à realidade do mundo onde nós vivemos, mas que nós possamos nos colocar como sujeitos ativos, como pessoas proativas dentro da cidade e sejamos, ó Deus, para a tua glória, bons cidadãos, pessoas que honram ao Rei, mas que, sobretudo, honram ao Senhor, que obedecem às autoridades instituídas, como manda a tua palavra, que se sujeitem a elas, mas que, sobretudo, pessoas que se sujeitem às ordens emanadas do teu trono. Eu suplico a tua graça, a tua bênção sobre aqui a cidade do Recife, Olinda, Jaboatão, as cidades que nos cercam aqui, Piedade. Deus amado, vai abençoando o teu povo, os bairros dessa cidade, cercando-os com a tua graça, com a tua bênção. Abençoe a igreja do Senhor nessa cidade, cerca o teu povo com a tua benevolência, para a glória do teu nome. Abençoe as cidades circunvizinhas aqui, ó Deus, Camaragibe, São Lourenço, Cabo de Santo Agostinho. Deus, vai derramando a tua bênção sobre o teu povo, em nome de Jesus. Abençoe esse estado, abençoe o nosso Brasil. Cerca-nos, ó Deus, com a tua graça, levanta a igreja do Senhor, aviva a tua obra. Deus, eu te peço agora por essa pessoa que nos assiste, abençoe a família, os filhos, os casamentos, as finanças. Colocamos as nossas vidas no altar do Senhor. Se tem alguém sofrendo por alguma doença, seja emocional, física ou espiritual, Senhor, coloque a tua mão, sara essa vida, cura essa família para a glória do Senhor. Eu clamo a ti por um tempo novo, ó Deus, em nome de Jesus. Começa aqui de mim, ó Deus, faz da minha vida um instrumento que glorifique ao Senhor. E onde eu estiver plantado, ó Deus, que eu seja esse instrumento do Senhor. Abençoe a nossa cidade, o poder público instituído, legislativo, judiciário, executivo. Senhor, derrame a tua graça sobre o nosso povo. Vai derramando, ó Deus, a tua paz nessa cidade, fazendo as pessoas conhecerem o teu nome, para a glória do teu nome. Que o Senhor possa levantar, ó Deus, homens que sejam capazes de guerrear contra a violência nessa cidade. Implemente em nosso coração, em nossa vida, a força do teu Espírito para que sejamos pessoas de paz e possamos ser propagadores da paz nessa cidade. Abençoe-nos, ó Deus, abençoe quem nos ouve agora, quem nos ouve posteriormente, que o teu Espírito possa nos encher para a glória do teu nome. Amém e amém. Queridos, nós vamos cantar mais um cântico de adoração ao nosso Deus. Vamos louvar. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar
esta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Cantemos, tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória, e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me e amar-me a ti. Tu és tremendo. Que bênção, irmãos, estarmos juntos aqui nesse momento de pastoreio. Louvado seja o Senhor por esse tempo. Deus abençoe você onde quer que você esteja agora. Deus abençoe a tua casa. Seja um homem ou uma mulher cheio de Deus, com o coração cheio de esperança, tomado pela verdade do Senhor. Que Deus abençoe a tua história, que Deus abençoe a tua vida, em nome e para a glória de Jesus Cristo. Amém.